Ciro, obrigado pela gentileza, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Legal. E, Ciro, aquilo que você tem o hábito aqui de falar conosco rotineiramente é do impacto direto das emoções em relação às doenças. Mas qual que é o grau, em que nível isso se estabelece, Ciro? Pois é, tem alguns estudos que tentam correlacionar, né? Um que eu acho bacana é da Organização Mundial da Saúde, já tem alguns anos, em que eles estudaram em 15 países, mais ou menos, o grau do que a gente chama de somatização. Então, o que eles disseram foi o seguinte: de cada 5 pacientes, um paciente que frequenta um ambulatório de atenção primária, como a gente chama, né, que é o posto de saúde, é o clínico geral, né, que atende, um em cada 5, é 20%, né, tem um transtorno de somatização, quer dizer, ele tem alguma doença que tem origem nas emoções. Agora, não é só isso, né? Se a gente perguntar aí para qualquer pessoa, né, será que você tem uma doença que ela é afetada pelas emoções, esse índice começa a aumentar, né? Então a gente pergunta assim, olha, se você tem, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, dor de cabeça, enjoo, náusea, queimação, a pergunta que se faz é o seguinte: olha, isso é desencadeado pelas emoções? Se não for desencadeado, provocado, né, desencadeado, provocado por emoções, ele piora quando, segundo o teu estado emocional, quando você está mais estressado, quando você está mais nervoso, mais irritado, enfim, né? Você vai ver que a grande maioria das pessoas vai dizer que tem. Então, em um grau assim, numa avaliação não científica sumária, você vai ver que a maioria das pessoas tem alguma coisinha, né, que ou piora com as emoções ou é desencadeado com as emoções, né? E é uma via de dupla mão. Então, a gente tem transtornos psiquiátricos que causam alterações orgânicas e você tem alterações orgânicas que causam ou pioram transtornos psiquiátricos. Então, você tem pelo menos dois graus de alteração, né? Você tem pessoas que já têm transtorno psiquiátrico realmente consolidado, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, transtorno depressivo, né? Ou você tem as pessoas que não têm nenhum transtorno bem configurado, mas que têm as emoções do dia a dia e talvez não saiba lidar bem com elas, e isso acaba gerando problemas no organismo. E alguns problemas do organismo causam tanto alterações emocionais mais leves, né, quanto alterações psiquiátricas já bem estabelecidas, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, enfim. Algumas coisas são bem fáceis de você perceber. Por exemplo, um paciente que tem depressão, né, normalmente ele se cuida menos. Né, ele se cuida menos, ele não faz atividade física, ele não tem vontade de comer, ele se alimenta mal, ele tem maus hábitos de vida, né, e isso acaba ocasionando ou piorando algumas doenças. Ou, por exemplo, alguém que tem um transtorno de ansiedade, ele pode, por exemplo, usar mais tabaco, usar mais cigarro, beber álcool para tentar aliviar a sua tensão, que vai ocasionar doenças, né? Sem falar aí de transtornos de dependência química, né? Que esses provocam as duas coisas. Eles provocam uma modificação na química do cérebro e provocam mudanças importantes nos hábitos de vida que levam a várias doenças orgânicas. E a sabedoria popular já sabe disso, né? A gente já usa essa linguagem no dia a dia, né? Por exemplo, a gente fala assim, aquilo lá me deu um aperto no peito, né? Você percebe que somatizou uma emoção. Então, olha, essa notícia para mim foi um soco no estômago. Né? Quer dizer, você percebe que tem uma clara relação entre as emoções e, por exemplo, o coração, Verdade. por exemplo, o sistema gastrointestinal. Agora, Ciro, se eu só pedir para o Fernando colocar aqui os internautas, pode ir interagindo, Fernando, colocar os internautas também que nos acompanham. A Juliana Luckman que adora esse quadro aqui com o Ciro Massi. Obrigado, Ju. A Sônia Portognieri, é isso? Legal, Sônia. Obrigado pela participação. Abner também. Obrigado, Abner, pela participação. Maria Penha Santos, legal. Obrigado também pela gentileza. Agora, Ciro, eu me recordo, na minha primeira aula na faculdade de jornalismo, eu tive aula de psicologia e a professora saudosa, né, a professora Lideli, era minha vizinha por coincidência, ela falava, olha, a gente tem que viver cada emoção na sua totalidade, a gente não pode, entre aspas, brigar com a emoção. Mas, por outro lado, Ciro,
a gente aprendeu muito através dos seus comentários aqui, de que a gente tem que também ter limites em relação a isso e saber lidar com essas emoções. Então não é porque eu estou triste, acabei um namoro, acabei um relacionamento, que eu vou ficar o dia inteiro ouvindo música de fossa. É óbvio que eu não vou sair daquela situação de fossa. Num momento como esse, especialmente de pandemia, Ciro, qual é a forma, né? Você, eu me lembro, ficou muito marcante aquela história da fuga, né? Entre aspas. Olha, dê um tempo para você mesmo, ouça música, quebra a rotina, dança, etc. A gente tem que conduzir as nossas emoções, Ciro? Olha, uma emoção é um recado. Uma emoção é um recado. Uma sensação corporal, uma emoção é uma sensação, né? É um recado. Por exemplo, eu acabei de tomar água, né? Eu tive uma sensação de que minha boca estava seca, de que eu estou desidratado. Eu acabei tomando água, né? Então, essa sensação chamada sede é um recado do meu organismo. Estou precisando de água, né? Ou então, por exemplo, frio, né? O teu organismo te avisa, olha, cara, se cobre. Ou calor, olha, tenta ventilar melhor esse ambiente. E preocupação, tensão, ansiedade, é uma antecipação de alguma coisa no futuro que pode vir a estar acontecendo. Ou tristeza, depressão, melancolia, é um convite para você parar para refletir sobre alguma coisa que já te aconteceu, alguma perda e que o teu organismo está convidando para você a refletir para não repetir esse mesmo erro, né? Ou então uma irritabilidade, uma raiva, é uma sensação, uma emoção que te dá, porque seus direitos foram aviltados, né? E o teu organismo te convida a falar, olha, cara, isso não pode voltar a acontecer, tenta tomar as providências aí que você deve. Mas a partir do momento em que você compreendeu o recado, não faz sentido ficar ouvindo o recado toda hora, né? Você recebeu uma notícia no WhatsApp, você recebeu aí um e-mail, você não vai ficar lendo 20 vezes por dia, você já entendeu o que é aquilo, né? Então a gente precisa, na verdade, quando a gente fala que tem que entrar em contato com a emoção e tem que entrar em contato com a emoção, tem uma expressão que a gente chama assim, tolerância à aflição, né? Nós vivemos numa civilização intolerante com as aflições, com os sofrimentos, né? Eu nasci para ser feliz, eu nasci para me dar bem, para me sentir bem. Olha, felicidade não é uma coisa que se sentir bem, para começo de conversa, né? Não é. Muitas coisas que a gente faz para ser feliz, que dá um sentido para a nossa existência, não dá prazer nenhum, né? Pelo contrário, às vezes nos traz desprazer, nos traz dor. Mas voltando ao nosso ponto, a tolerância à aflição é fundamental, né? E quando você entra em contato com o teu sentimento, isso vai fazer bem. Em primeiro lugar, porque o nosso cérebro ele não tolera caos, né? O ser humano nós temos muita dificuldade em lidar com situações de caos, né? Nós precisamos organizar. A gente tem uma necessidade de entender o porquê, mas por que isso está acontecendo, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ouvir o teu sentimento, sim. Você tem que entrar em contato com os teus sentimentos, né? Algumas técnicas de meditação sugerem, literalmente, né, abraçar a totalidade do caos, né? Torne-se uma pessoa só com a dor, com o caos, porque você precisa fazer até o seu organismo se acostumar com isso. Então, seja por uma questão filosófica ocidental, ou seja por a gente chama de dessensibilização por inundação de estresse, né? Então, quando você entra em contato, né, se deixa muitas vezes aquela perturbação de entrar realmente em contato, você não briga com ela, o teu cérebro, depois de algum tempo, ele fala, cara, eu já entendi, chega, e ele acaba, né? A não ser que o indivíduo, a não ser que o indivíduo tenha algum transtorno psiquiátrico, ele fica preso num looping aquele tipo de preocupação e você sugere, pelo contrário, você sugere se distrair, né? Então, a grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte, olha, diante de pequenas aflições do cotidiano, de pequenos aborrecimentos, eu consigo encarar aquilo e eu consigo entender o recado que meu cérebro está dando, eu já quero me afastar do desprazer, da sensação ruim a qualquer preço. Esse se afastar a qualquer preço, um dos preços é você somatizar. Um dos preços é o seu organismo começar a falar por você. Já que você não quis ouvir o recado, teu corpo vai começar a se manifestar, né? Então, como sempre na vida, nem nunca nem sempre, né? É verdadeiro que você tem que entrar em contato com o sentimento, sem sombra de dúvida, até certo ponto. Não é para ficar, como você disse,
preso àquilo eternamente, né? Mas você tem que entender esse recado. Agora, Ciro, dá para identificar quando a pessoa está nesse looping, por exemplo? Olha, dá. Você percebe que a pessoa realmente ela não escapa, ela está prisioneira daquilo. Ela fala assim, olha, eu não consigo desligar. Né? A grande expressão é essa, eu não consigo desligar. Seja das preocupações, seja uma coisa que está muito em voga agora, que está voltando à tona nos meios psi, é o ressentimento. Né? A vida. Por que está acontecendo isso, na minha opinião, com uma força um pouco maior do que vinha acontecendo até então? É porque nós estamos num recolhimento forçado. Né? Então, com essa coisa de ficar mais em casa, você entra em contato com coisas do teu passado, a teu respeito, você entra em contato com histórias da sua vida, e nem sempre aquilo foi o que você gostaria que fosse. Né? E aí você pode ficar ressentido, né? Você pode ficar magoado com aquilo que está acontecendo. Né? E é melhor que fique ressentido mesmo, mas não para sempre. Né? É melhor entrar em contato com esse ressentimento. Mas por que esse ressentimento? Né? Então, por exemplo, em psicoterapia existem diversas estratégias que a gente chama de como seguir em frente. É diferente um pouquinho do perdão, que tem uma conotação mais religiosa, e eu não estou, não é minha praia religião, né? Não sou nem proficiente nisso, não é realmente profissional de saúde mental. Eu acho, na minha opinião, que não deveria misturar as coisas. Então a gente fala assim, como é que você deve seguir em frente? Mas deve interromper esse ressentimento. Primeira coisa é entrar em contato com ele, né? Entrar em contato. Qual é o recado? Qual foi a minha insatisfação? Qual foi o meu direito que foi aviltado? Por que eu me senti machucado? Por que eu me senti machucado não significa, olha, isso é coisa da sua cabeça e você que exagerou. Não, às vezes foi machucado mesmo. Né? Foi machucado mesmo. Muitas vezes você às vezes incorre, né, num erro de achar, mas você deveria ter reagido, ou você precisa aprender a reagir. Se for uma criança de 6 anos, 5 anos, 4 anos de idade, como é que ela vai reagir? Ela não tem nem crítica para saber que ela está sendo prejudicada, que ela está sendo aviltada, e aí o corpo dela vai falar mesmo. Né? Não vai ter conversa. Né? Uma somatização, né, que é a nossa pauta, por exemplo, a dor nas costas, né? Essa pressão aqui no ombro, né? Você começa a carregar o mundo nas costas, daqui a pouco o ombro tá que tá, né? Ou então você está tenso, porque você está em reação de luta e fuga diante de determinados problemas. Essa musculatura também vai contraindo. Quando essa musculatura que contrai muito na nuca, ela pode afetar uma área do nosso sistema nervoso autonômico, o vegetativo, que pode provocar hipotensão, queda da pressão arterial, tontura, por exemplo. Né? Então, as coisas estão muito relacionadas. A gente divide a corpo e a mente, mas ele é uma coisa só. Né? Eu que trabalho com medicina integrativa, a gente tem uma visão mais holística que consegue ter, né, que seja possível ter, para poder entender o que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. O que está dando origem ao quê? E onde você entra para interromper esses ciclos viciosos. Assim, tem que entrar em contato, mas tem que ter um limite. Né? Você não vai poder ficar fazendo. Uma das coisas que você pode fazer para interromper o ciclo da tensão constante, essa é uma estratégia de medicina integrativa super conhecida, tão bem sucedida, que foi incorporado pela medicina convencional, né, que é a respiração. Né? Existem diversas técnicas de respiração. Por exemplo, você inspira, segura um pouquinho, solta lentamente pela boca. Vou fazer uma vez. Segura, faz biquinho, solta, de preferência o dobro do tempo que você levou. Né? Claro que você tem que praticar, ninguém aprende a nadar antes de cair na piscina, você tem que praticar isso antes de estar tenso, né? E durante o dia fazer diversas vezes. Se estiver tão tenso que não consiga contar a respiração, não tem problema. Tenta controlar a saída da respiração. Sempre fazer com que a saída seja o mais lento que você conseguir. Durante quanto tempo? 1 minuto? 30 segundos? 3, 4 ciclos de respiração? Já está bom. Uma outra técnica também que a gente recomenda muito é que essa técnica você está exclusivamente focado na respiração. Você pode misturar também com sensação corporal, né? Tem a técnica da respiração dos dedos, né? Então você olha aqui para a palma da sua mão, pega o dedo indicador da outra mão e vai subindo o dedo. Então quando você sobe um dedo,
vou subir aqui o meu dedão, né? Eu inspiro, ó, então eu estou subindo aqui o dedão, inspiro. Agora eu desço o meu dedão, expiro. Agora eu vou no vale, agora eu subo aqui. Eu estou falando no vale porque você pode ensinar isso para criança, com muita facilidade, é uma inspiração muito fácil para acalmar, né? Uma criança, né? Então, ó, nós vamos subir a montanha, né? Com o dedinho. Nós vamos subir a montanha, vamos inspirar, inspira, inspirou. Chegamos na montanha, agora a gente vai descer a montanha, solta o ar pela boca devagarzinho. Agora nós vamos subir a montanha de novo. E faz isso com os 5 dedos, né? Então, tanto o fato de você respirar de maneira lenta e controlada, quanto prestar atenção na sensação corporal, é capaz de potencialmente, né? Nunca nem sempre, mas ele tem a grande capacidade de interromper as reações de tensão agudas, né? Que tem uma hora que a gente não aguenta mesmo, né? É muita coisa. Então, Verdade. e você precisa acalmar a área do cérebro, Leandro, que é responsável pelo alarme, né, Leandro? Agora, deixa eu até pegar esse gancho, Ciro. Você falou sobre ressentimento, tem a questão de trauma também. E vou ilustrar até com um comentário aqui da Juliana. Pode pôr na tela, produção, por favor, o comentário da Juliana. Ela dizendo, verdade, tem feridas da infância que não consegui lidar até hoje, como fantasma, a memória é terrível. Aí, Ciro, 2 coisas. Primeiro, todo aquele ressentimento, vingança, ódio, dizem que prejudica muito mais quem sente do que a pessoa que é alvo desse sentimento. O recomendável é resolver o quanto antes essa situação, porque inevitavelmente vai acabar numa doença. E nessa linha, quem é introspectivo está mais sujeito a isso porque não consegue externar o que sente? Então, vamos assim. Primeiro, ninguém está livre de ressentimento. A vida, né, seria boa se ninguém tivesse problema. Tem pessoas que têm problemas mais graves na infância, tem traumas, tem histórias de abuso emocional, não precisa ser abuso físico. Quando a gente fala abuso, a pessoa já pensa em abuso sexual, abuso físico. Não, tem abusos emocionais, por exemplo, que são muito, muito, muito difíceis de serem vencidos, né? Alguns deles precisam de psicoterapia, então não adianta eu dar nenhuma técnica maravilhosa, porque não vai funcionar. Vai precisar realmente de uma psicoterapia especializada. Existem vários tipos de psicoterapia. O mais conhecido é a terapia comportamental cognitiva, que funciona muito bem. O EMDR, E de Eduardo, M de Miguel, D de Dado, R de Romeu, que é uma técnica norte-americana, para traumas especificamente, funciona maravilhosamente bem, né? Às vezes você precisa dar algum tipo de medicação, essa medicação pode ser natural ou pode ser uma medicação alopática, não tenho preconceito nenhum, né? Eu pessoalmente prefiro começar com uma medicação mais natural. Não funcionou, a gente avança uma medicação mais incisiva. Mas isso é a cada caso, né? Então, assim, os introvertidos, os introspectivos, tenham mais dificuldade em lidar com isso? Olha, não necessariamente. Às vezes o introvertido, o introspectivo, ele consegue lidar melhor com isso porque ele conversa mais com ele mesmo, né? E tem mais contato com as suas próprias emoções. Às vezes o indivíduo que é muito extrovertido, ele fala, ele desabafa naquele momento, mas o que ele fez? Ele não entrou em contato com o seu problema, né? Ele desabafou, né? Então, momentaneamente, ele sente um alívio, mas ele não entrou em contato, né? Então, faz parte, várias psicoterapias, nem todas, mas várias psicoterapias pedem para o indivíduo parar para pensar, né? Parar para refletir naquilo que ele está sentindo, o que aconteceu, né? Ele vai ter que rever aquilo. E agora, a grande dica que eu digo, que eu sempre dou para como seguir em frente, diante, por exemplo, de um ressentimento, de alguma coisa que aconteceu, porque assim, ressentimento é uma coisa quase universal, né? E ressentimento já foi dito, você superar isso significa você se conformar que não dá para voltar no passado, não temos como voltar no tempo, né? Você tem que contar daqui para frente, né? E às vezes isso é difícil. E como eu disse, o nosso cérebro não tolera o caos, né? Uma bagunça. Então, você pode fazer essa técnica, eu já compartilhei, vou compartilhar de novo, durante 20 minutos, uma vez por semana, por exemplo, durante 3 a 4 semanas, você escreve num papel a história de como é que aquilo aconteceu. Mas tem que ser uma historinha mesmo, de uma coisa levou a outra, isso levou a isso, que levou a isso, e aí aconteceu isso, que gerou aquilo, tá? Então, você vai fazer essa história 3 vezes,
pelo menos, né, mas 3 vezes é razoável, durante 20 minutos por escrito. E escrito de preferência não é digitado, né? Eu, por exemplo, que tenho uma letra horrorosa, tenho dificuldade de fazer isso à mão. Mas o ideal é à mão, você escrever num papel mesmo, tá? Porque você tem que parar para desenhar, tem toda uma justificativa de que o papel é melhor. Mas, enfim, escreva num papel, né? Aí o teu cérebro vai começar a sossegar mais, vai falar, tá, então isso aconteceu por isso, né? Então tem diversas pesquisas que demonstram isso. Pessoas que passaram traumas gravíssimos de guerra, de abuso de população, né? Refugiados, por exemplo, são situações extremas, né? Eles começam a melhorar quando eles colocam isso em ordem na cabeça, né? Não é que isso resolve os problemas, mas dá uma chance do cérebro. O nosso cérebro ele tem uma divisão mínima entre um sistema de alarme que tem que estar ativado diante de situações de emergência e o nosso córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui na testa, né? Ela gosta de problema, ela é muito curiosa, ela descobre situações, né? Então, o primeiro modo de você sair do que a gente chama de estresse pós-traumático, que é o estresse que acontece depois, claro, como o nome está dizendo, de um trauma, é realmente estimular o córtex pré-frontal para que seja um crescimento pós-traumático. Isso existe, a gente fala do estresse pós-traumático, mas tem muita gente que cresce depois de uma situação muito ruim, que modifica a sua percepção de vida de tal modo que o corpo não precise sofrer, mas que ele dê um novo sentido para a sua existência e, olha, o que é muito bacana, muitas vezes ganhando uma tal estrutura que ele consegue ajudar muita gente com a sua experiência de vida, Leandro. Ciro, importantíssimo, só para a gente fechar, colocar aqui o comentário da dona Elizabeth, que sempre nos acompanha. Por favor, Fernando, põe na tela. São 2 comentários. Ela fala o seguinte, Ciro. Bom dia, olha, olha eu aqui de novo, Leandro. Pode participar sempre, Beth. Ultimamente tenho sentido uma coisa ruim dentro de mim. Senti muito isso quando eu fiquei viúvo. Um mal-estar, parece que vou desmaiar, um frio no estômago. E ando sentindo esse mal. É ansiedade ou começo de depressão? E ela cumprimenta, Ciro, pode emendar, Fernando, por favor? Na época que fiquei viúva, passei com um psiquiatra e não tinha grau de depressão e nem de ansiedade, Ciro. Bom, tem que deixar claro o seguinte, até o nosso conselho é muito claro nisso, a gente não pode dar consulta por nenhum meio que não seja presencial, tá? Então eu vou dar uma orientação genérica para pessoas que estão somatizando depois de um episódio traumático, um episódio ruim, como por exemplo ficar viúvo, né? Essas experiências de somatização, que pode ser dor, pode ser tontura, aperto no peito, dificuldade de respiração, zumbido, muito comum, tontura e zumbido, muito comum, tem tratamento. Né? Eles precisam que você compreenda que o teu corpo tá reclamando de alguma coisa. Às vezes é uma reação bem singela por exemplo, do sistema nervoso vegetativo, que é esse que fica aqui na nossa coluna, né? O simpático e parasimpático. Você tem um que acelera, você tem um que freia. Começa a predominar. Quando predomina, por exemplo, o que freia, dá muito sintoma do tipo tontura, dá muito, às vezes, queda, né? Nós tivemos aí recente um depoimento de um ministro numa CPI aí, na CPI mais famosa que está acontecendo, ele teve tontura e quase caiu, porque é uma reação comum mesmo, uma reação biológica. Um dos senadores era médico, acudiu na hora, ele já sabe que é isso, fica tranquilo, levanta a perna, isso é humano, isso não é fraqueza, não é nada. É uma reação corporal diante de um estresse. Está vivendo um monte de estresse, o corpo reage mesmo, né? Então, saber que o corpo reage mesmo. E, sim, agora, se não está digerindo bem o episódio traumático, se está sentindo esses sintomas, tontura, zumbido constante, não é para sentir isso. Aperto no peito, queimação, falta de ar, dor muscular, tensão muscular, travando as costas, travando a musculatura, tem que procurar ajuda, né? Pode não estar configurado um transtorno depressivo, não está configurado um transtorno de ansiedade generalizada, mas está configurado um transtorno de somatização, sim, e merece tratamento. Tem tratamento eficaz. O maior inimigo da saúde mental, vamos repetir de novo, é o preconceito. Não tem que ter preconceito em procurar ajuda. É sabedoria
procurar ajuda quando não tem os recursos próprios, totais, para enfrentar aquela situação. Saúde a todos, ótimo dia. Amém.